Ok. Então, o que você precisa marcar? Os verbos. Agora que nós entendemos que precisamos marcar os verbos, vamos voltar para o texto aqui, tudo bem? E aí vamos trabalhar. Vamos ver que marcas nós temos. Olha, o título aqui é Detector de Mentira por E-mail. Isso aqui é um subtítulo, ainda não é o primeiro parágrafo. Então, eu tenho aqui, ó. Cientistas norte-americanos garantem que criaram um método para identificar uma mentira contada em mensagens eletrônicas. O primeiro verbo é garantem. Olha o que eu tenho. Cientistas garantem. Sinceramente, o autor do texto já está jogando para os outros. É como quem diz assim, eu, como autor do texto, não estou garantindo nada. Quem garante são os cientistas. Então, eu já começo a perceber que esse texto, na verdade, ele é informativo. Mas eu preciso saber se na informação o autor defende o seu ponto de vista, concorda com isso e defende, e aí eu vou ter predominância dissertativa ou argumentativa, ou se não, se ele só joga para os outros. É pelos verbos que eu vou verificar isso. O texto começa aqui. Então, olha. Cientistas da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, anunciaram, no fim de fevereiro, início de março, ser capazes de identificar uma mentira contada por e-mail. Analisando 5 características de textos falaciosos, identificaram pistas que mentirosos deixam em textos escritos. Tá? Primeiro parágrafo. Vou marcar o verbo. Ó. Anunciaram. A minha pergunta é, quem anunciou? Cientistas da Universidade de Cornell. Onde anunciaram? Nos Estados Unidos. Quando anunciaram? No fim de fevereiro e início de março. O que anunciaram? Ser capazes de identificar uma mentira contada por e-mail. Olha, o que eu percebo aqui? Eu perguntei para o verbo de ação no passado, verbo de ação no passado. Eu perguntei quem anunciou. Eu perguntei onde anunciaram. Eu perguntei quando anunciaram. E eu perguntei o que anunciaram. Quem, onde, quando e o que? E verbo no passado, predominância narrativa. Ele está informando, é informativo, gente, mas as marcas pelo verbo de ação no passado já é verbo de ação no passado, já é narrativa. Vou continuar. Analisando verbo de ação no passado, 5 características de textos falaciosos identificaram verbo de ação no passado. Percebam que nesse primeiro parágrafo o autor não se posiciona em nada. Eu tenho isso, ó. Quem? Os cientistas anunciaram, os cientistas analisaram e os cientistas identificaram. O primeiro parágrafo tem predominância narrativa. Segundo parágrafo. Segundo os cientistas, segundo quem? Os cientistas. Olha só, segundo os cientistas pode ser argumento, mas é argumento quando eu afirmo alguma coisa. Por exemplo, a violência tem crescido, segundo os cientistas. Eu afirmei, os cientistas estão argumentando, mas aqui eu já tenho assim, ó. Segundo os cientistas, a margem de acerto nos testes é de 70%. Então, quem está afirmando isso são os cientistas. Eles, quem? Os conhecimentos podem ser condensados em um programa de computador disponível já a partir do próximo ano. Esse fragmento é o fragmento mais informativo que tem, mas ele está voltado para os cientistas. Quem? Textos falsos têm, por exemplo, 28% mais palavras que textos verdadeiros. Até aqui seria informativo, né? O problema é que ele diz, descobriram os cientistas. Verbo de ação no passado. Quem descobriu? Os cientistas. Mas a ocorrência de frases casuais que possam despertar ambiguidade é bem menor nos verdadeiros que nos mentirosos. Mais detalhadas que as verdades, mentiras são contadas por meio daquilo que os pesquisadores chamam de expressão do sentido, como sentir, ver e tocar, usadas para criar um cenário que nunca existiu.
Se você prestar atenção, aqui a intenção é informativa, o autor não se posiciona, mas em todo momento ele foca no quem. Quem? Os cientistas. Quem? Os cientistas. Quem? Os pesquisadores. Está focado em personagens que não, na verdade, que saem do autor. Então não é ele que está afirmando isso. A predominância continua, verbo de ação no passado, continua narrativa. Volto a dizer, é texto informativo, mas as marcas são narrativas. Aí eu tenho aqui, mentirosos desconfortáveis com a própria lorota tenderiam ainda a usar palavras com sentido negativo, como triste, estressado, irritado. O único momento em que o autor não diz os cientistas, os pesquisadores, não joga para os outros, ele usa um verbo que não indica uma afirmação. É como se ele dissesse, segundo os cientistas. Então, ele sai, cientistas, ele sai dele, tá? E volta lá, cientistas. E volta lá para os cientistas. Aí ele finaliza dizendo, o professor Jeff Hancock, coordenador do estudo, diz verbo de ação no passado. Verbo de ação no passado. O professor Jeff Hancock diz que mais que ajudar as pessoas a identificar mentirinhas privadas contadas por seus parceiros amorosos, a pesquisa pode ter diversos usos públicos. O professor, quem? Outra pessoa, disse que mais que ajudar a mentirinha, a pesquisa pode ter diversos usos públicos. O professor Jeff Hancock disse que a pesquisa pode ter diversos usos públicos. Veja bem, o autor em nenhum momento diz nada. O autor não diz que pode ter ou não. O autor só informou objetivamente, de forma isenta, não usou nenhum verbo em que ele afirme algo. Veja bem, se eu dissesse para você, os homens são safados, eu estou afirmando. Tendem a piscar 10 vezes quando estão mentindo, eu estou afirmando. Mas se eu disser, segundo os cientistas, os homens são safados, aí não sou eu que estou afirmando, são os cientistas. Tenderiam a piscar 10 vezes quando mentem, são os cientistas, é isenção. O autor aqui se manteve isento. Como a maioria dos verbos são verbos de ação no passado, as marcas desse texto são marcas narrativas. Então, a alternativa é a letra A. Meio mundo errou. Sabe por que meio mundo errou? Porque meio mundo leu esse texto, entendeu que ele é informativo. Chegou para cá e disse, ai meu Deus, mas não tem texto informativo. Nem leu o comando. Em nenhum momento o comando perguntou o tipo de texto. O comando perguntou as marcas. O comando foi bem objetivo. As marcas são predominância de verbo de ação no passado e predominância de personagens, elementos a quem o autor faz referência. Então não é o autor afirmando, é o autor dizendo quem está afirmando. Predominância narrativa. Ok? E essa percepção você tem que ter para se safar de algumas questões. Esse último texto que nós vamos colocar aqui é de uma questão muito recente, é de 2015, é desse ano, tem um mês que foi a prova do MP1, 2 meses, 1 mês e meio, é uma besteira. Então, assim, é desse ano, início do ano. Você tem aqui, MPU CESP 2015, desse ano. Deixa eu te mostrar o comando, né? Tu sabes que o CESP, ele vai te perguntar, ele vai afirmar e você vai ter que verificar se está certo ou se está errado. Ele diz o seguinte, predomina no texto em apreço o tipo textual narrativo. Aí lá vai a pessoa querer interpretar. Mano, não entendeu nada, né? Para você verificar se a predominância é narrativa, você tem que marcar os verbos. Eu já marquei para ti. Aqui, A partir de uma ação do Ministério Público Federal, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, TRF, determinou, verbo de ação no passado,
que a Google Brasil retirasse em até 72 horas 15 vídeos do YouTube que disseminam preconceito, a intolerância e a discriminação a religiões de matriz africana. E fixou, verbo de ação no passado, multa diária de 50 mil em caso de descumprimento da ordem judicial. Na ação civil pública, a Procuradoria Regional do Direito do Cidadão alegou, verbo de ação no passado, que a Constituição garante aos cidadãos não apenas a obrigação do Estado em respeitar as liberdades, mas também a obrigação de zelar para que elas sejam respeitadas pelas pessoas e suas relações recíprocas. Na verdade, ele está informando, não é? E relatando. Então, na verdade, tem um caráter informativo, mas tem caráter de relatório. Ele tá contando o que aconteceu. Determinou, fixou, alegou. Como é que eu sei que ele está contando? Objetivamente, verbos de ação no passado. Aí eu tenho, para a PRDC Rio de Janeiro, somente a imediata exclusão dos vídeos da internet restauraria a dignidade de tratamento, que nesse caso foi negada, está afirmando, as religiões, foi negada, a afirmação no passado, as religiões de matrizes africanas, corroborando a visão do MPF, o TRF da segunda região entendeu, verbo de ação no passado, entendeu, que a veiculação de vídeos potencialmente ofensivos e fomentadores do ódio, da discriminação e da intolerância contra religiões de matrizes africanas não corresponde ao legítimo exercício do direito à liberdade de expressão. O tribunal considerou, verbo de ação no passado, que a liberdade de expressão não se pode traduzir em desrespeito às diferentes manifestações dessa mesma liberdade, pois ela encontra limites no próprio exercício de outros direitos fundamentais. Perfeito, eu concordo com tudo aqui, mas o que interessa é o seguinte: ela tem opinião. Não tem opinião, não significa dizer que a predominância é dissertativa. A opinião seria dada de tal forma: é preciso que essas manifestações sejam respeitadas, o tribunal deve considerar. Eu estou dizendo que o tribunal considerou. Eu não estou dando opinião nenhuma. Eu posso dizer, o TRF deve entender que a veiculação fomenta ódio. Isso é opinião. Verbo de ação no passado é narração. Ou seja, você não está interpretando? Tipologia textual não é interpretação de texto. É objetivamente perceber como o texto foi construído. E principalmente em torno de verbos. Adivinha? Essa questão é do MPU. É a 7ª questão de lá. Você tem aqui, você pode ir lá. MPU está a indicação da prova. Você pode ir no site do SESP e perceber lá. A afirmação é predomina, não quer dizer que não existam outras possibilidades. O tipo textual narrativo. A afirmação está correta. Não quer dizer que ele não seja informativo. Quer dizer que o modo como ele foi construído é narrativo. Olha só. A afirmação está correta. O texto visa informar. Mas se você marcar os principais verbos, já destacamos para você. Perceberá que houve predominância de verbo de ação no passado. Verbo de ação no passado. Verbo de ação no passado. Que é marca, característica narrativa. Ou seja, a afirmação está correta. Muita gente errou essa questão. O SESP sabe disso. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que você quer interpretar e você não quer objetivamente reconhecer o tipo de texto. Reconheça objetivamente. Você vai sair na frente de muitos outros concorrentes. Ok, agora é treinar. Até o infinito e além. Até a próxima aula.